Mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Natal e a boa notícia que foi o Natal de Jesus. Uma boa notícia para todos nós e especialmente para algumas pessoas. Existem alguns detalhes na história da chegada de Jesus com as quais a gente se identifica, especialmente por causa da humanidade, da fragilidade que essas histórias mostram a experiência de Jesus. Uma das intenções de Jesus vir a nós, vir à Terra, foi justamente se identificar com o que há de mais humano, mais comum, mais ordinário, mais frágil na nossa condição. Por isso, por exemplo, que a história nos conta que Jesus Cristo vai nascer numa família simples, numa família pobre, numa família simples. Isso é diferente de tudo o que a elaboração religiosa, teológica, histórica, social, pretendia, acreditava, determinava para a chegada de um Messias. Imagina, um homem como ele, um grande libertador que ele seria, tinha que nascer em Jerusalém, numa cidade importante como Jerusalém. Tinha que viver a infância dele cercado dos maiores mestres e teólogos da sua época. Tinha que estar próximo de gente de influência, gente de dinheiro, gente de cultura, gente de estudo. Mas não, Jesus Cristo vai viver numa cidade chamada Nazaré, vai passar a infância e a adolescência dele ali. Como filho de um simples carpinteiro, ele aprendeu a profissão do pai, ele não estudou nas melhores escolas teológicas da sua época, ele não teve acesso à vida tão importante e efervescente de Jerusalém, ele não conheceu os mais importantes homens da sua época. Ele foi um simples filho de carpinteiro numa cidade desprezada como Nazaré, uma periferia, um cantão sertanejo daquela região. Hoje Nazaré é uma cidade muito bonita, próspera, interessante, mas naqueles dias não, era uma cidade desprezada. Havia um ditado em Nazaré que as pessoas, para Nazaré e para cidades como aquela, quando contaram que Jesus era um nazareno, vinha de Nazaré, alguém perguntou assim: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se usava esse tipo de expressão para dizer de uma cidade como aquela. Nazaré era um canto, Nazaré era uma periferia, Nazaré era um lugar que não atraía a atenção de ninguém. Jesus vai crescer ali, escondido, sem holofotes, cercado de gente simples. Mais que isso, essa família simples de Jesus, José, o pai adotivo de Jesus, de Nazaré, um carpinteiro da cidade, na época em que a sua mulher ia dar à luz, ele precisou viajar para Belém, uma outra cidade também muito simples, que a respeito dessa cidade se falava nas profecias da antiguidade, mas se falava dela de um modo também muito simplório. Belém, você é uma cidade tão simples, como pode se tornar tão importante na história? O que se falava sobre essa cidade foi o que aconteceu. Jesus foi nascer numa cidade como Belém. Não nasceu em Jerusalém, não nasceu no templo, não nasceu como filho de sacerdote, não foi cercado. O evento do nascimento de Jesus não estava sendo programado, preparado, não havia nada. Ele foi nascer numa cidade como Belém, num dia em que a cidade estava cheia de gente, porque muita gente foi até lá para poder participar de um recenseamento que o Império estava promovendo naquela região. A família de José teve que fazer isso também. E Jesus então vai nascer numa estrebaria, como a gente sabe, num lugar de animais, num curral, cercado de animais, mas num lugar muito simples e muito sujo. A gente vê as imagens do Natal, os presépios montados, às vezes nas casas, nas igrejas, nos lugares que a gente vai passando, a gente vê um lugar limpinho, bonitinho, Jesus todo envolto, parece até um lugar esterilizado, parece melhor que a maternidade que a gente tem hoje em alguns hospitais. Mas era um curral simples, um lugar onde colocaram a família de Jesus porque já não havia mais hospedarias na cidade. Ninguém tinha condições de hospedar Jesus na sua própria casa, e nem num lugar definido como hospedaria, preparado para uma hospedaria. Jesus foi nascer num curral. Isso tudo para dar uma dramaticidade maior ao nascimento dele e mostrar que ele nasceu em condições ruins, em condições pobres, em condições
que ninguém gostaria de dar à luz o seu próprio filho. Foi assim que Jesus Cristo nasceu. Quando, depois de alguns dias, ele foi voltar para sua casa, o pai dele recebeu notícia de que agora ele estava sofrendo risco de vida, porque um rei maluco, absurdo, que tinha ouvido falar, o rei Herodes, que tinha ouvido falar que talvez o Messias havia nascido, decidiu que ele ia matar todos os meninos de até 2 anos de idade, para não correr o risco de fato ter nascido um Messias que ia tirar dele o poder, porque era isso que se acreditava, que o Messias ia tirar o poder político dos homens. Ele não sabia de nada, mas ele pensou em matar Jesus mesmo sem saber quem era Jesus. E por correr risco de vida, Jesus se tornou um andarilho com a sua família, um migrante, um estrangeiro. Alguém muito parecido nos nossos dias com essas pessoas que estão saindo de lugares de guerra e migrando para uma outra região, precisando de abrigo, se acampando no meio do deserto, precisando de lugar para ficar. Gente que vem de um outro país, fugindo de guerra, de fome, de perseguição, gente correndo risco nas fronteiras, risco de ser assassinado, de ser roubado, de ser estuprado. A família de Jesus era uma família assim, de gente que vive sem terra e sem lugar. Os primeiros 2 anos da vida de Jesus foram marcados por isso. Ele teve que migrar de um lugar para o outro até chegar no Egito. E lá ele foi viver como um estrangeiro, como um migrante, como um forasteiro. Gente que não somente ia viver uma infância e uma adolescência simples, pobre, num lugar ruim, periférico, mas gente que não tinha onde viver. Até os 2 anos de idade da vida de Jesus foi assim que aconteceu. Somente quando José ficou sabendo que já não havia mais risco para a vida de Jesus é que ele pôde voltar para Nazaré, para sua casa, para o seu povo, e recomeçar a sua vidinha simples ali, trabalhando, batalhando, criando aquele menino que ele tinha recebido a notícia de que era um menino especial, vindo de Deus, e que ia ser a luz da humanidade. Jesus viveu entre os simples. Por isso é que ele escolheu pessoas simples para andarem perto dele. Os pescadores e outros homens que viviam perto de Jesus como seus discípulos eram pessoas que não eram estudados, eles eram iletrados, alguns deles analfabetos mesmo. Eles não contavam com a admiração popular. As pessoas que olhavam para o grupo de Jesus prestavam atenção e via perto de Jesus gente semelhante aos mendigos que a gente vê na rua muitas vezes. Imagina a cena, Jesus andando por uma cidade e as pessoas começavam a segui-lo, eram pessoas assim. Numa hipótese mais razoável, gente dos empregos e dos serviços mais simples da nossa convivência social. Era esse tipo de gente que estava seguindo a Jesus. Mais do que isso, era esse tipo de gente que Jesus Cristo chamou para ser seus discípulos mais próximos, e um dia, gente assim se tornando seus apóstolos, sobre quem ele ia depositar a igreja, o início e o sucesso e o prosseguimento da igreja, nas mãos de gente simples. Essa gente simples que escreveu o Novo Testamento que eu e você lemos hoje, essa gente simples que rodeava Jesus e que contava com uma maneira dele agir que era diretamente na satisfação das necessidades circunstanciais históricas dessas pessoas. Não existe evangelho sem uma atitude de justiça e de bem e de proatividade para essas pessoas mais necessitadas e marginalizadas. Não existe. A igreja foi fundada numa relação de pessoas cuidando umas das outras e satisfazendo as necessidades sociais e emergentes umas das outras. Em outras palavras, não existe evangelho sem que a gente mate fome, sem que a gente cubra os que estão com frio, sem que a gente abrigue os que estão abandonados. Não existe. Não existe mensagem do Evangelho, não existe início do Evangelho, não existe desenvolvimento do Evangelho sem um olhar para as pessoas mais carentes. O Evangelho é absolutamente social.
O Evangelho é absolutamente comunitário. O Evangelho é absolutamente solidário com as pessoas que mais sofrem, que menos têm, que mais são marginalizadas, que menos são olhadas, menos observadas. A maneira de Jesus viver foi o tempo inteiro prestando atenção e notando aqueles que a sociedade não presta atenção. Aos invisíveis. Jesus observava os invisíveis. E por isso que os doentes se aproximavam dele, é por isso que os marginalizados pela sociedade de um modo geral se aproximavam de Jesus e dele recebiam atenção e cuidado. Em muitos momentos o texto bíblico nos conta que Jesus Cristo viu a necessidade das pessoas e, portanto, se compadeceu de cada uma delas e então deu-lhes de comer, acolheu suas necessidades, curou seus feridos, chamou para perto de si, falou-lhes uma boa notícia. Ele costumava dizer: eu tenho uma boa notícia para vocês que são pobres e abandonados. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus se manifestava em que, ao chegar perto dele, nenhum abandonado e rejeitado voltava para casa do mesmo jeito. É por isso que numa das mensagens dele ele falou: nunca diga para uma pessoa que tem fome apenas: Deus te abençoe, meu filho. Não, mate sua fome, você. E depois então fale para eles que a boa notícia chegou. O Evangelho é uma boa notícia prática. Foi por isso que uma vez ele chamou os discípulos, que na verdade os discípulos chamaram Jesus e disseram assim para ele: Jesus, tem uma multidão te ouvindo, esse pessoal está com fome, não tem comida para todo mundo no deserto, é melhor só mandá-los para casa. Será que já não está suficiente essa sua mensagem tão bonita, esse teu ensino tão bonito? Jesus falou: não, vocês vão dar de comer a eles. É por isso, por exemplo, que Jesus Cristo falou de uma maneira profunda, direta, desafiadora. Ele falou o seguinte: um dia no meu reino, o meu Pai vai separar e vai chamar alguns dizendo: venham benditos para o reino preparado para vocês desde o princípio. E para outros o meu Pai vai dizer: eu nem conheço vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Que coisa profunda, forte, uma linha de corte na história da humanidade. E o que Jesus Cristo fala que determina a experiência dessas pessoas na história é uma simples atitude. Ele falou assim: venham benditos no meu Pai, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu estava com frio, vocês me cobriram, quando eu estava desabrigado, vocês me acolheram, quando eu estava preso, vocês me visitaram. Venham. E algumas pessoas vão olhar para Jesus e vão falar: quando foi que nós fizemos isso? Eu não te conheci. E Jesus vai responder assim: quando vocês fizeram isso a qualquer um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Quando vocês acolheram as pessoas que estavam nas ruas, vocês me acolheram. Quando vocês deram de comer a quem tinha fome, foi a mim que vocês deram de comer. Quando vocês abriram seu país para receber os que estão em trânsito, sendo humilhados, massacrados, abandonados, violentados nas suas nações de origem, quando vocês acolheram os estrangeiros, foi a mim que vocês acolheram. Para mim o Natal é uma notícia extraordinária para aqueles que são desprezados, abandonados, e para qualquer um de nós que tem no seu ponto de fragilidade uma identificação com Jesus que foi frágil como nós. Para mim a notícia do Natal é uma notícia extraordinária quando de verdade aqueles que dizem que estão acolhendo o menino Jesus nas suas vidas, estão acolhendo o menino Jesus que está nas ruas, o menino Jesus que fala uma outra língua, o menino Jesus que tem um outro credo, o menino Jesus de uma outra raça, o menino Jesus que está com fome, o menino Jesus que está com sede, o menino Jesus que está andando quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros só para tentar chegar num lugar para encontrar um abrigo, o menino Jesus que está nas ruas. Jesus, sabe onde ele está? Agora, nascendo de novo em cada um desses cantos. É interessante que no dia do nascimento de Jesus, algumas pessoas foram levar presentes para ele. Você talvez se lembre disso. Ele ganhou perfumes, especiarias, ele recebeu incenso, ele recebeu
o incenso tinha um significado religioso muito importante, ele recebeu ouro, recebeu presentes, as pessoas foram presentear Jesus naquela estrebaria. Natal é um momento da gente presentear, quando a gente presenteia alguém que a gente gosta muito, a gente está mostrando carinho, atenção. E as pessoas perguntam pra gente às vezes, você está se lembrando do aniversariante? O aniversariante é Jesus. Aliás, além de Jesus, é a Miriane, por exemplo, que faz de aniversário dia 25 de dezembro. Eu estou na casa dele aqui, dela, como vocês sabem, dela e do Renato, e essa aí concorreu com Jesus a vida inteira. Dia 25 de dezembro, a gente vai presentear Jesus e vai presentear a Miriane também. Mas você já viu que a gente fala sobre isso, presentear Jesus, é o aniversário dele? Então eu queria te dar uma notícia hoje. Sabe a melhor maneira de você presentear Jesus nesse Natal? Presenteie o Jesus que você sabe que está excluído de alguma maneira. Tem gente perto de você que precisa disso. Tem gente perto de você que precisa se sentir gente nesse Natal. Gente que precisa lembrar que você lembrou dela. A começar das pessoas que servem você. Tem gente que serve você? Tem gente que presta serviços a vida inteira para você? Valorize essas pessoas. Mostra que o Natal chegou para elas. Você faz parte de alguma organização, de algum grupo que ajuda a diminuir as necessidades das pessoas? Faça isso mesmo. Se não faz, pense nisso nesse Natal. Porque o Natal é uma boa notícia para as pessoas que mais precisam. Não existe evangelho que não mate fome das pessoas. Não existe evangelho que não traga justiça social para todo mundo. Tem gente nesse Natal que está precisando de um lugar para estar. O Natal é uma comemoração, é uma época muito bonita. Eu gosto. Eu não sou do tipo de pessoa que trata o Natal como se fosse uma data comum. Não, eu gosto dessa época. Eu gosto de estar em família, eu gosto de abraçar as pessoas que eu amo. Eu gosto de lembrar que uma data como essa me traz a memória afetiva. Eu gosto. Mas eu e você sabemos que tem uma porção de gente que vai sofrer no Natal, que não tem família para poder abraçar e ser abraçado. Gente que não gostaria de ir para casa da sua própria família, porque não vai ser um ambiente gostoso de Natal. Gente que vai estar sozinha. Você sabe disso, eu sei. Então eu quero lembrar, ainda dá tempo. Convide alguém assim para sua casa. Convide alguém assim. O Natal é muito sofrido para muita gente. O Natal é sofrido para quem não tem as pessoas que mais ama por perto. Gente que, como Jesus, também é estrangeiro, também está na nossa terra e está distante dos seus. Traz para sua casa. O Natal pode ser triste para quem tem fome. Para quem não tem uma possibilidade de ter uma ceia gostosa na sua casa com seus filhos. Sabia que tem gente que trabalha conosco e trabalha para a gente, que não tem o que levar para casa na noite do Natal? O Natal vai ser uma boa notícia para essas pessoas se você pegar um pouquinho do que você tem e fizer da ceia deles um lugar mais gostoso. Você pode fazer isso, a gente sabe, eu sei, você e eu podemos fazer isso. O Natal vai ser um feliz Natal para nós, se nós compartilharmos do que temos com Jesus, através dessas pessoas. Você sabia que culto, missa, cerimônia religiosa de um modo geral, tem uma conotação de serviço a Deus? Foi assim que as religiões construíram a ideia de culto, de missa, de sacrifício, de ritual, servir a Deus. Mas é interessante que Jesus, o Jesus periférico, o Jesus sertanejo, o Jesus estrangeiro, o Jesus pobre, o Jesus que até feio era. Você sabia que a Bíblia diz que ele era feio? Além de tudo que ele sofreu, além de tudo ele tinha que ser feio. O Jesus desprezado falou assim pra gente: vocês que dizem que me seguem, sabe quando é que vocês me prestam culto? Sabe quando vocês me prestam adoração? Quando vocês dão de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede e cobrem quem tem frio. Jesus quer ser presenteado por cada um de nós nesse Natal quando nós olhamos para aqueles que Ele nota e quando nós observamos e prestamos atenção naqueles que são invisíveis, mas que são muito importantes para Ele. Faz isso. Faz ser um Feliz Natal para algumas pessoas. Você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Que seja de fato um Feliz Natal. Paz e bem para você.